Graça e paz, graça e paz. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Aleluia. Aleluia. Graça e paz. Vão entrando, se acomodando. Pegando já as vossas Bíblias. Como é que estão? Prontos para mais uma leitura? Aleluia, Jesus. Aleluia. Hoje vamos ler o livro de Romanos, capítulo 4. Aleluia. Hoje, dia 1 de fevereiro. Hoje já fizemos um mês. Amém? Um mês de leitura. Um mês de aprendizado. Um mês de comunhão. Um mês mais firmes na presença de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus, porque está sempre conosco, com a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Amém? Nos permitindo estarmos aqui com Ele nesse tempo de aprender mais sobre Ele, mais sobre a sua palavra, aprender mais sobre nós também. Amém? Que a Bíblia é o nosso manual de instruções. Para quem diz que, não, criança não vem com manual de instrução. Nós viemos sim com manual de instrução. A Bíblia é o nosso manual. Amém? Na Bíblia nós aprendemos como é que nós funcionamos. Como é que devemos funcionar. Como é que devemos nos comportar. Como é que devemos agir com o próximo. Amém? Como é que devemos agir perante Deus, perante o próximo, né? Nós, amém? O que não devemos fazer, amém? Para não cair nas ciladas do inimigo, no engano, amém? Então é a Bíblia, a Bíblia nos aproxima de Deus, nos torna mais humanos, amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus por mais um dia. Glória a Deus por mais um dia que o Senhor preparou. Mais um dia que estamos aqui a aproveitar esse momento. Aleluia. Para nos fortalecermos, né? Fortalecer a nossa fé. Aumentar a nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar mais uns minutinhos, né? Como sempre, a gente sempre deixa mais um tempinho para as pessoas poderem ser notificadas, amém? Porque, bom, não sabemos o Instagram, às vezes vamos falar bem, né? Não vamos falar mal. Às vezes demora um pouco, mas prontos. O importante é que depois deixo gravada, né? E quem puder assistir depois, ou assistir o princípio daquilo que não conseguiu, e depois apanha do início, né? Depois fica gravado, amém? Vamos já começar dentro de um minutinho, amém? Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu consigo também enviar para alguém, para algumas pessoas que estiverem online. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, Rei da Glória. Oh, Santo, Santo. Tens liberdade aqui, Senhor. Tens liberdade para curar. Tens liberdade, Senhor, para libertar. Tens liberdade, Senhor, para ministrar na nossa vida, Pai Santo. Aleluia, Jesus. Tens todo o governo, a direção, Senhor, dessa live. Aleluia, Jesus. Aleluia, Rei da Glória. Aleluia, aleluia. Sejam bem-vindos, vão entrando, se acomodando e já abrindo o capítulo 4. Capítulo 4 de Romanos. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus.
Vamos dar sequência, né, das cartas escritas por Paulo ao povo, aos crentes, né, em Roma. Aleluia. Mais instruções, mais respostas, né? Porque muitos tinham. Pronto, isso aqui basicamente desde o início do livro de Romanos é Paulo a responder perguntas, né? Perguntas que eles possam ter ou possam ter tido, e ele foi respondendo conforme. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Bem, acho que estamos dentro do nosso tempo. Aleluia. Vamos dar início então, né? Depois mais pessoas vão entrando. A paz. Aleluia, Jesus. Vamos meter o nosso fundo aqui, né? Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos dar início então. Então, o capítulo 4, o título do capítulo 4 na minha Bíblia diz assim. Abraão foi justificado pela fé. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de facto Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Portanto, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita a justiça, independente de obras. E aqui passa a citar Davi, né? Aqui está em Salmos. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Aqui eu gostaria de parar para poder explicar, né? Porque pode estar a parecer confuso. Nós temos que lembrar que isso é uma sequência, né? Ontem lemos o capítulo 3 e sucessivamente, né? Já tínhamos lido o 2, o 1. Então, quando nós começamos a ler o 1, o 2, é tudo uma sequência. Então, para quem só está a ouvir hoje pela primeira vez, né? Quem não tem acompanhado as lives, quem não tem visto as gravadas, né? No caso, então pode parecer um pouco complicado. Onde é que estamos? O que está-se a tratar aqui? Amém? Então é importante, né? Que quem puder depois assistir às outras lives, que é para poder perceber, ou então pegar mesmo a sua Bíblia e ler do 1 ao 4, pelo menos, que é para poder depois estar a par. Mas basicamente aqui estamos a falar de Abraão, né? Eles aqui, Paulo está justificar, né? Porque Abraão, ele fez a aliança com Deus, né? Deus falou com ele, fez essa aliança. Mas antes dessa aliança que Deus fez, que é essa aliança que Deus instituiu da circuncisão, né? Ele teve fé, ele era um homem de fé, então Deus escolheu ele, amém? Então aqui a pergunta, né, a questão que se coloca é como é que foi, o que é que justificou Abraão, como é que foi a fé, foi o facto dele ter feito a circuncisão, ou seja, a obediência, o que é que justifica?
O que é que faz dele um homem justo, vamos assim dizer. Amém? E aqui Paulo está a explicar que antes dele ter feito a circuncisão, ele já tinha fé. E a fé, logo ele tendo fé, né? A fé justificou ele. Não é a circuncisão em si que justificou, né? Que lhe torna justo aos olhos de Deus. É a fé que ele tinha antes de ter feito a aliança. Amém? Então, quando ele tem essa fé e mais a aliança que ele fez, amém? Ou seja, fez com que ele fosse, Deus considerasse ele o pai de todas as nações, né? Uma vez que ele era um homem de fé, né? E fez a aliança, ou seja, a aliança já foi mesmo para determinar isso, né? Deus já tinha falado. Depois nós vamos ler, até gostaria de ler em Gênesis. Vamos terminar a leitura de hoje, né, do capítulo 4. E eu depois gostaria de que fôssemos a Gênesis e ler essa parte. Porque temos vindo falar muito da circuncisão, os incircuncisos, circuncisão. Então, para entendermos de onde é que vem essa aliança, né? Então, vamos continuar a leitura aqui. E depois fazemos lá a leitura de Gênesis. Amém? No 10 diz assim: sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, essa é a resposta da pergunta, né? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé. Amém? Quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Amém? Aqui vou ler de novo, versículo 12. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Ou seja, eles antes de executarem essa ordem, vamos assim dizer, essa lei que Deus nem impôs sobre o povo, eles já andavam, ou seja, estamos a falar de todos aqueles que viveram antes de Abraão. Amém? E todos aqueles que viviam, que não fizeram, ou seja, com quem Deus não falou, né? Que Deus não deu essa ordem da circuncisão. Então, todos estão englobados, amém? Nesse conjunto, vamos assim dizer. Todos passam a ser através de Abraão. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Ou seja, a promessa vem porque ele era um homem de fé, né? Logo Deus sondou o coração dele, amém? E aí Deus já vê, né? Esse homem tem fé, é um homem de muita fé, então Deus já escolhe ele a partir daí, ou seja, a partir da fé dele, amém? Ele já ganha esse direito, vamos assim dizer. Ou essa graça, né? Porque às vezes nós falamos em direito e dá a impressão que nós tipo assim, quando você tem direito, né? Você acha que não, eu tenho direito. Não é bem assim. Quando nós falamos de direito é no sentido de graça, amém? Porque tudo que Deus nos ama, então a graça de Deus que nós recebemos as coisas de Deus é pela graça, amém? Não pelo direito, não tenho direito, não é bem assim, é só às vezes uma força de expressão. No 14 diz assim: pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Vou ler outra vez. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor nenhum. Ou seja, estamos a falar ainda do povo israelita, né? O povo hebreu que foi escolhido por Deus, né? Como sendo filhos dele, como povo eleito, vamos assim dizer. Então eles vivem debaixo da lei. Então aqui o que está a dizer? Pois os que vivem pela lei são herdeiros. A fé não tem valor, ou seja, como se não fosse necessário eles terem fé. Amém? Não basta, então não preciso ter fé, eu já sou minha herdeira, então já não preciso ter fé e já estou salva, tipo assim. E aqui diz, a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Amém? Quer dizer, não é bem assim. Amém? Portanto, a promessa vem pela fé,
para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Amém? Nós pensamos às vezes que pronto, foi através de Jesus Cristo que nós passamos a ter o direito, né, da salvação. Mas para nós entendermos que isso já era um projeto de Deus, que todo mundo fosse salvo, nós já vamos entender em Abraão. É bem mais para trás. Amém? Quando nós achamos que não, Deus pensou bem e me enviou o filho, né? Se arrependeu de escolher o povo hebreu, que é para ser só filhos dele, só serem salvos eles. Então, Deus pensou bem, então abriu uma exceção, então mandou filho. Não foi assim. Tudo começa muito antes. Nós é que achamos que começa depois de Cristo, depois da vinda de Cristo. A vinda de Cristo foi apenas um sinal. Não é apenas. Não quero usar palavras diminutivas. Quero tentar me fazer perceber, né, o melhor possível, mas eu queria que você tivesse uma mente aberta, vamos assim dizer, né, e olhar com olhos espirituais e tentar entender aquilo que eu quero dizer no bom sentido, que é a promessa de Deus. Deus já via, já desde Abraão, que ele já tinha a intenção, muito antes de Abraão, mas pronto, a partir de Abraão nós vemos já a intenção de Deus de salvar a humanidade toda, desde que tivesse fé. Amém? A lei foi atribuída aos israelitas para que eles pudessem ter uma conduta, vamos assim dizer, reta, porque eles estavam a viver de qualquer maneira. E como eram o povo escolhido, Deus precisava que eles se separassem, que eles fossem separados. E quando eu digo, vamos olhar para o antigo e trazer para o novo, hoje, Deus também quer que você seja ou seja, você é o escolhido de Deus, é a escolhida de Deus. Logo, você tem que ser separado. Há coisas que você não vai poder fazer porque você é separada para Deus. Então, o povo israelita sendo separado para Deus, então eles precisavam de ter condutas que os outros povos não tinham. Amém? Vamos sempre trazer para a nossa realidade. Eu, nesse momento, não sou israelita, mas eu sou separada para Deus. Então, eu preciso ter uma conduta, amém, diferente daquele que não quer seguir a Deus, ou que até quer seguir, mas quero seguir, mas também quero não seguir. Então vou andar um pé aqui nesse caminho, outro pé aqui, tô bem com Deus, tô bem com o mundo e né, seja o que Deus quiser. Mas eu não penso assim. Eu quero ser salva, não só apenas quero ser salva, mas eu quero ter relacionamento com Deus antes da minha salvação, para quando eu for salva, eu já tenho uma intimidade com o papai do céu lá, que eu vou, entendem? Então, nesse sentido, eu preciso de ter uma conduta separada. Logo, foi isso que Deus fez com o povo israelita. Vocês precisam de ser separados, vocês precisam de ter essa lista para não fazer o que os outros povos fazem. Amém? Mas Deus já tinha o plano da salvação para todos. E nós vemos a partir de Abraão, quando ele escolhe Abraão, antes dele ser circuncidado, ou seja, antes da lei, ele já é um homem de Deus, já é um escolhido de Deus só pela fé dele. Parece uma coisa pequena, mas como eu disse, não vamos diminuir, é pela fé, amém? Pela graça. Continuando, ai meu Deus, vou ter que voltar um pouquinho. 17, no 17 diz assim: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem, como se existissem. Vou ler de novo. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Quem? Abraão. Deus constituiu Abraão como pai de muitas nações. Amém? Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos, ou seja, Abraão, que creu em Deus, amém? Que dá vida aos mortos, que chama a existência as coisas que não existem, como se existissem. Deus, quando fala, haja luz, haja céu, haja animal, ele fala como se já existisse, amém? Ainda não existia, mas ele quando fala, ele já fala como se já existisse. A palavra está a dizer aqui. Amém? Isso e outras coisas. No 18 diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu.
Tornou-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Amém? No 21 diz: estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Amém? A fé. Ele é justificado pela fé. Amém? No 23 diz: as palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado pela nossa justificação. Amém? Então, o que Paulo está falando? Que nós, pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu e ressuscitou por nós, amém? Nós passamos a ser justificados, ou seja, passamos a receber, né? Fomos justificados pela morte de Jesus, ou seja, pela fé, amém? Pela fé nós passamos a ser justificados, amém? Eu li um pouquinho rápido porque eu quero ler Gênesis para podermos entender, né, sobre Abraão, porque lemos agora sobre Abraão. Eu já tinha explicado nos capítulos anteriores que estamos a falar muito de circuncisão, circuncisos e circuncisos. Então eu queria ler agora sobre da onde é que vem a circuncisão, por que a circuncisão, amém? Não vamos, aquilo que eu falo e incentivo sempre, não vamos só falar, não vou estar só aqui a explicar, mas vamos na Bíblia. Vocês precisam de saber se o que eu estou a falar é verdade ou não, amém? Então, no Gênesis 17, se você puder abrir, amém. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, amém? Capítulo 17, vamos ler o capítulo inteiro. Vou ler um pouquinho rápido, que é para estarmos dentro do tempo, amém? Se puder abrir, amém. Se não puder, eu leio aqui. Você só acompanha a leitura. Então, aqui na minha Bíblia diz assim o título: a circuncisão, o sinal da aliança. Amém? Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse, E Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado de Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Eu queria que você sublinhasse essa parte, né? Se puder apontar com uma caneta, mas sublinha a parte aonde diz... Espera só um minuto. Ai, meu Deus, perdi aqui. Aliança eterna. Amém? Onde diz: estabelecerei a minha aliança como eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes. Aliança eterna. Essa palavra significa para sempre, eterna, não tem fim. Amém?
Não foi só a aliança que ele estava a fazer com Abraão, com a descendência dele, né? O filho que ele teve, os filhos que ele teve, mas eterna para sempre. Amém? Para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua. Amém? A você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Essa parte aqui, propriedade perpétua, também era bom assinalar. Porque eu já ouvi pessoas, né, falar, por exemplo, da guerra entre Israel. E por que Israel tira como é a terra dos outros? Por quê? Porque essa aqui é uma resposta. Deus a falar com Abraão, fez essa promessa que ele estaria daquela terra onde ele era estrangeiro, porque ele não era de lá, né? Não era de Canaã, ele vinha de outra terra, da terra dos pais dele. E Deus estabelece aquela terra como sendo terra e propriedade eterna, perpétua. Amém? A você e aos seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarda a sua aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você. E agora vamos entrar na parte da circuncisão. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer esta marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá de ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Amém? Quando começamos a ler esse capítulo, começou assim, quando Abraão estava com 99 anos de idade. Então, Abraão não tinha 8 anos, Abraão tinha 98 anos, quase 100 anos, quando Deus fala com ele e manda fazer essa aliança. Ou seja, todos os homens, todas as crianças, antes de Abraão, não tinham essa aliança da circuncisão. Essa aliança é feita com Abraão quando ele tinha 98 anos. Ele não era circuncidado. Amém? Deus sondou o coração dele e viu que ele era um homem de fé. Amém? Deus fez uma promessa a ele e ele creu do fundo do coração dele que aquilo iria se cumprir. E aí Deus manda, a partir de agora, toda criança nascida, todo o teu descendente, toda criança que nascer na tua parentela, na tua terra, vai ter que fazer a circuncisão a partir do 8º dia. Ou seja, a criança nasceu hoje, vão esperar fazer 8 dias e é feita a circuncisão. E a circuncisão é que é a aliança. Amém? No 13 diz, sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, porque naquele tempo havia, né, a compra de escravos e tal. Terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Eu falei várias vezes nas lives anteriores que os israelitas fazem isso até hoje. Até hoje eles fazem isso. E aqui está a promessa que Deus fez, né? A aliança que Deus fez com Abraão quando ele tinha 98 anos. E Deus disse, será uma aliança perpétua. E eu já falei também várias vezes que as palavras na Bíblia não estão em vão. Não são para ser ignoradas. Quando Deus fala eternamente, perpétua, essas palavras nós precisamos de gravar e sublinhar, que é para ficar mesmo na nossa memória. E entender por que coisas que aconteceram 3.000 anos atrás, ou não sei quantos mil anos atrás, se cumprem até hoje. Quando Deus dá uma ordem é para cumprir. Quando Ele fala é assim, Deus não muda. Nós é que falamos uma coisa hoje, amanhã estamos a falar outra. Mas Deus não é assim. E Deus sonda o nosso coração. Nós temos que ser sérios quando nós dizemos, Senhor, vamos fazer. É preferível falar, não vamos fazer ou não vamos conseguir. Deus nos fortalece. Amém? Então não vamos ignorar as palavras que Deus dá. Então no 14 diz assim, qualquer do sexo masculino que for incircunciso,
que não tiver sido circuncidado será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei. E dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Amém? Aqui vou parar porque depois aí também estaríamos a entrar numa outra parte. Porque Ismael é o primeiro filho de Abraão. Amém? Ismael é o primeiro filho de Abraão. E é de Ismael que vêm os muçulmanos. Amém? Então, muitas pessoas não sabem, mas é de Ismael que vêm os muçulmanos. Então, vocês também, né, nós pelo menos que vivemos aqui na Inglaterra, tem muitos muçulmanos e a quantidade de filhos que eles fazem, eles são um povo muito numeroso. Então, entende-se, né, quando nós lemos, estudamos a Bíblia, começamos a entender o porquê deles crescerem tanto. Então, nós sabemos que é através de Abraão, porque a promessa foi feita para o pai. Amém? A promessa de pai de nações foi feita a Abraão. Então, a partir da promessa, a partir da bênção que Deus dá a ele, os filhos dele, né? As bênçãos que Deus te dá, os teus filhos vão também colher. Amém? Então, é isso que acontece. Deus dá a promessa a Abraão, Ismael sendo o primeiro filho de Abraão. Então, também recebe as bênçãos de Abraão. Amém? Mas só que, pronto, depois são povos que se dividem. Ismael vai para um lado, né, que forma lá os muçulmanos, e Isaac, que é o filho da promessa com Sara, né, porque era esse o filho que Deus estava a prometer, ou seja, que Deus disse a ele que a Sara, né, a esposa dele, iria ser mãe. Então também vem os cristãos, vamos assim dizer, né, que somos nós. E depois também nascem os que não creem em Deus, pronto, nisso tudo, né? Mas para dizer o quê? Essa parte eu queria salientar sobre a circuncisão, que nós temos vindo a falar. Então é essa aliança que Deus faz com Abraão, amém? Que se cumpre até hoje para o povo israelita. Que eles entendem até hoje, né? Porque está escrito. E o que Deus fala não é para ser retirado. Então, eles continuam a fazer aquilo que Deus cumpriu para eles. Mas nós, como não nascemos né, dentro do povo israelita, vamos assim dizer, nós não temos a necessidade de fazer a circuncisão. Por isso é que aqui Paulo está a explicar aos crentes em Roma, porque eu já tinha, né, explicado ontem também sobre isso, que dentro desse grupo de crentes havia judeus, havia não judeus. Então, eles queriam saber como é que fica. Os que não são, como é que vão ser? Vão ter que fazer circuncisão? Porque, né, eles não são. Então, como é que eles vão entrar na aliança? Como é que eles vão ser também justificados? Então, aqui Paulo está dizendo, não é a circuncisão que justifica. Não é o fazer, não é a aliança que Deus fez com Abraão. Porque Deus não faz a aliança com Abraão depois da circuncisão. Ele faz antes, é a fé. Amém? Então, não é a fazer a circuncisão que como é que eu posso dizer, que gera fé em nós, ou que, né, que justifica a salvação, vamos assim dizer. É a fé que as pessoas têm, é a fé que nós temos que ter, é a fé. Amém? Então, Paulo também tinha dito anteriormente que não adianta a pessoa ser circuncidada e não ter fé, e não cumprir a lei. Por quê? Porque a circuncisão faz parte da lei, e assim como outras coisas, mas o que Paulo falou no capítulo anterior é que Deus sonda a circuncisão feita no coração, ou seja, é você cumprir a lei, amém? Cumprir o que Deus manda, vamos assim dizer, amém? Que Deus sonda, do que ter só a circuncisão física e não cumprir as coisas que Deus faz.
Amém? Então, por hoje, né? Vamos parar já por aqui, porque o tempo já está bem. Amém? Amanhã vamos ler o 5 e vamos continuar, porque é bom, né? Quem tá a acompanhar a live, se tiver ainda assim com alguma dúvida, não está um pouco confuso, é natural, né? Porque isso é uma sequência. Então, se puder começar a ler de novo o capítulo 1 de Romanos, hoje paramos no 4, amanhã vamos ler o 5. Então, se puder pegar no 1 e vai lendo, porque é uma sequência, é uma leitura sequencial. Nós temos que parar, porque o nosso propósito é fazer a leitura de um capítulo por dia e podermos esmiuçar, né, entrar, nos alimentar daquele capítulo, podermos entender bem, não correr com a leitura, não vamos só ler, vamos tentar entender, né, todo o contexto da situação, tentar entender o porquê que Paulo está a ter esse diálogo, amém? Mas caso você esteja um pouco perdido aí, perdida, então eu aconselho a fazer voltar a fazer a leitura e aí sequencialmente vai poder, se calhar, entender melhor do que nós estamos a tratar. Qualquer dúvida, voltar lá para Gênesis, porque é a partir de lá, né, que nós lemos a história de Abraão e entendemos melhor isso tudo, de como é que não é. Mas dizer o quê? Que o mais importante é nós entendermos agora, principalmente quem é novo na fé. Mara, eu sou novo na fé. O que é importante agora? Eu saber da circuncisão, saber das leis. O que é importante? O importante para nós nesse momento é aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Se você já aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, você já chamou Jesus para habitar dentro de ti, já disseste com a tua boca em voz audível, de preferência, dizer: Senhor Jesus, vem habitar no meu coração. Eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz do Calvário para eu ter vida eterna, para eu poder viver junto de ti, junto do Pai. Amém? No paraíso. Amém? O importante para nós nesse momento como cristãos, como pessoas de fé, é isso. Isso é o mais importante. Se você já fez esse ato de fé, o que você precisa agora é começar a endireitar as suas veredas. Veredas, caminhos. Amém? Endireitar os caminhos é o quê? Sem ninguém te falar, não sou eu que vou te falar, não, isso não podes fazer mais. Fulano, ninguém vai te falar. Você sozinho vai pegar, fazer uma lista. Se quer escrever, escreve. Se não quiser, pensar mental, né? Pensar só na mente, pronto. Então vai pensar bem, o que eu faço? Não, deixa eu ver, não, isso mesmo. Nós às vezes fazemos as coisas e não sabemos se é certo ou errado. Vamos pensar assim: se eu fizesse isso, ou seja, se alguém me fizesse isso que eu faço no outro, eu iria gostar? Então vamos começar por aí. Então começamos a ver, não, eu respondo assim, eu falo assim, eu uso X palavras, eu falo palavras ofensivas, eu diminuo as pessoas, né, vamos fazer essa lista. Depois começar a pedir perdão. Senhor, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais agir dessa maneira, eu não quero mais ofender ninguém, eu não quero falar mais palavrão ou disparatar como nós falamos em Angola, eu não quero mais fazer uma lista e começar a mudar. E a mudança é o Espírito Santo que gera em nós, mas há coisas que nós temos que fazer. Tem esforços que temos que ser nós a fazer. Então, se eu sou uma pessoa que disparato, né? Que falo sempre palavrão, então não consigo dar um bom dia sem depois dar uma palavra de disparato. Então, já sei que eu não posso disparatar. Amém? Então, quando vai passar aí, não posso. Então, quando a pessoa for ver com o tempo, vai parando de fazer. A conversão é algo que é feita todos os dias. Nós todos os dias temos que nos converter ao Senhor. Nós todos os dias temos que nos autoanalisar. Ninguém na face da terra está santo. Ninguém aqui não tem pecado. Todos nós temos algum pecado em pensamento, em palavra, em ações. Amém? Mas o que nós estamos a tentar fazer até Jesus voltar é mesmo corrigir os erros, parar de fazer as coisas erradas. Amém? E a pedir perdão, Senhor, misericórdia. Eu não sou nada, eu não consigo, Senhor, me ajuda. É nós nos entregarmos, nos colocarmos na mão do Senhor, admitirmos que nós sozinhos não conseguimos. Então Deus vai fazer a sua parte, mas aquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazer.
Amém? Então é isso que é necessário para já. Isso é a coisa emergente. E depois você tem que ser batizado nas águas. Ah, não, eu já creio em Jesus, já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E o teu ato de fé, o teu ato público, é necessário isso? É necessário. Até Jesus, que é Deus, que veio aqui na terra, foi batizado. Quem sou eu para não ser batizada? Ah, não, mas hoje Jesus já sabe, eu já lhe aceitei, e Deus também sabe o meu coração, mesmo eu sou boa pessoa. Não é uma questão de ser bom ou não. Porque até já falamos que não são as atitudes, não são os atos, não são as ações, não o ser bom, como nós achamos, né? Que vai nos salvar, não. O batismo é para salvação, não é que o batismo não é que você vai ser salvo pelo batismo, não, mas é um ato de fé, é uma confissão pública. Amém? Do mesmo jeito que você falar com a tua boca, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus vem habitar dentro do meu coração, né? Vem habitar em mim, venha fazer morada em mim. Então eu preciso demonstrar para as pessoas que eu estou a entrar nas águas, mergulhar nas águas e sair uma nova criatura. Quando Jesus disse a Nicodemos que ele tinha que nascer de novo, Nicodemos achou que era, não, vou nascer como de novo, a minha mãe já morreu, hoje eu sou grande, vou entrar mais na barriga da minha mãe. Não, não era esse nascimento. Era o morrer o antigo, morrer o meu egoísmo, o meu achismo, o meu eu posso. Amém? Quando eu entro na água, nós não vemos, nós estamos achando que está saindo a mesma pessoa. Por quê? Porque nós só vemos o visual, o físico. Nós só olhamos com o nosso olho de ver, assim, o olho que vê como é olho nu. Nós não vemos o mundo espiritual. Mas o mundo espiritual, como eu já falei várias vezes, existe, é real. Assim como a eletricidade é real e você não vai lá pôr o dedo na tomada, porque você sabe que dá choque. Você não está vendo, mas sabe. Então o mundo espiritual é real. Então quando a pessoa tem esse ato de fé, de entrar nas águas e sair, você pode estar vendo a mesma cara, o mesmo corpo, mas no mundo espiritual é uma nova pessoa. Tudo se fez novo, tudo é como se pegasse num chip e apagasse toda a memória e fizesse um reset. Essa pessoa passa a ser uma nova criatura. Amém? E a partir daí, os atos, né, os pensamentos, as ações, tudo tem que ser mudado. E é com o tempo. Amém? Ah, não, mas ainda estou no meu tempo. Não é assim, não é deixar para depois. Não é mesmo, nós reconhecemos, não, eu fiz isso, falhei, o Senhor me perdoa. E tentar mesmo corrigir, tentar melhorar. Amém? E conhecer a palavra. Por que nós temos que conhecer a palavra? Porque o inimigo das nossas almas, o diabo, o cão, amém? Ele vem com mentirinhas, vem te dizer, entraste nas águas, foste batizado, aceitaste Jesus, mas você mesmo é uma pecadora, um pecador, você fez isso, ainda ontem fizeste aquilo. Ele vem com essas coisinhas e isso afeta a nossa fé, nos afeta psicologicamente. E nós ficamos abalados. Ei, Deus mesmo não me perdoou. Ei, não voltei mais a fazer. Ei, não. Isso faz você se afastar de Deus. Amém? Mas quando você conhece a verdade, a verdade, como eu falei ontem, que a verdade é Jesus. Não é uma verdade, não é a verdade. Você começa a entender que não, Deus não age assim. Não, eu pedi perdão ontem, mas hoje eu voltei a fazer sem querer. Eu vou pedir perdão. Deus vai me perdoar, porque Ele é misericordioso. Amém? As suas misericórdias se renovam toda manhã. Mas é preciso nós admitirmos e nós realmente não fazermos de propósito as coisas, porque aí já não é pecado, já é transgressão. Um dia desses vou falar, vamos abrir uma live e tentar explicar um pouquinho sobre a diferença de pecado, transgressão e iniquidade. Amém? Amém? Que não existe pecado pequeno, pecado grande, mas existe pecado, transgressão e iniquidade. Amém? Isso é um ponto também muito importante de se falar, né? De se esclarecer. Mas pronto, por hoje é tudo. Vamos terminar, vamos orar. Amém? Entregar o dia, o resto do dia, o resto da noite nas mãos do Senhor. E pedir que para amanhã Deus nos trazer aqui de novo. Amém? E nos alimentar mais e mais. Aleluia. Não sei se alguém tem algum pedido de oração. Aleluia. Adoradores em espírito, é verdade, Lorena, é verdade. Deus sonda os nossos corações, amém? Deus sonda os nossos corações.
E Deus sabe, no fundo. Aliás, quando você já tem o privilégio, a graça de ouvir sobre a palavra, você já tem que entender que você não é qualquer pessoa. Quando você já tem quando você ouve a palavra de Deus, você já tem que entender que não é em vão, não foi coincidência. Não é coincidência você entrar nessa live. Amém? Não é coincidência. Você tem que entender que Deus já tinha um plano na tua vida. Amém? Gosto de ouvir minha mãe do Pedro. Kátia, um beijinho grande. Amém? Deus, quando te traz aqui, já não te traz, já não tira da tua cabeça que não foi coincidência eu entrar aqui. Não foi. Deus já tem um plano. Deus já te escolheu. Amém? Só falta você dizer sim, eu aceito, Senhor. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém? Aleluia. Aleluia, aleluia. O inimigo é que vem falar, não, você é pecadora, você que faz isso, você que fala aquilo, e você pensa isso. Tem que lhe dizer, sai daqui, aparta-te de mim. Vai para trás, Satanás, seu mentiroso. A palavra de Deus não diz isso. Eu sou filha amada, eu sou filho amado. Eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Amém? Aleluia. Você tem que crer nisso. O que é que nós lemos sobre fé? É a fé. Deus procura pessoas, né? Corações sedentos, pessoas com fé. Você tem fé, já estás no caminho certo. Já estás no caminho certo. Podes não estar a fazer as coisas certas ainda, mas tens fé, então já estás num passo. Olha, aleluia, Jesus. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Amém? Vamos orar então para encerrar. E amanhã a gente se vê. Amém? Se Jesus não voltar. Por isso, se Jesus voltar, olha, vamos acabar de ouvir a palavra de Deus lá, ao lado né, nos pés do Pai, Ele lá nos contar histórias todas que nós não lemos e não ouvimos. Aleluia. Fecha os teus olhos, quem puder, por favor, fecha os olhos, que eu vou fazer uma oração para encerrar a live. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Rei da Glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Santo Espírito. Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, Pai amado, nós te damos graça, Senhor. Graça, meu Pai, por tudo, Senhor. Tudo aquilo que nos deste, meu Pai, nessa noite, Senhor. Tudo aquilo, Pai Santo, que entregaste, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, meu Pai, cada palavra lida, meu Pai, cada palavra, Senhor, entrou no nosso coração, penetrou no mais fundo da nossa alma, Senhor. Nós te agradecemos, Pai amado, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor nos escolheu. Nós cremos, Senhor, que nós somos projeto, meu Pai, das Tuas mãos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que tens feito na nossa vida, meu Pai, por tudo que ainda irás fazer, Pai Santo. Em nome de Jesus, Pai amado, eu oro, meu Pai, por cada irmão, cada irmã, Senhor, aqui na live, Senhor. Eu te peço, Pai amado, que o Senhor acampe os Teus anjos, Senhor. Anjos qualificados, meu Pai, para proteger, guardar, livrar, meu Pai, cada um, meu Pai, cada casa, meu Pai, cada família aqui representada, meu Pai. Desde já eu digo cada nação, Senhor, pois quando fizeste a promessa a Abraão, Senhor, não falaste de pessoas, falaste de nações, meu Pai. Então eu creio que cada nação aqui, cada pessoa aqui representa uma nação, Pai Santo. Então te peço, Senhor, envia os Teus anjos, meu Pai, e faça guarda, meu Pai, de livramento, meu Pai, em cada vida, cada casa, cada nação aqui representada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo, eu entrego, meu Pai, a vida, meu Pai, entrego a noite, meu Pai, entrego a família, entrego os projetos, os sonhos, meu Pai, tudo que pertence, meu Pai, a cada um dos meus irmãos, minhas irmãs que aqui estão, meu Pai, nas Tuas santas e benditas mãos, Senhor. Eu te peço, meu Pai, que a Tua presença esteja sempre com eles, meu Pai. Que nós possamos sair da live, meu Pai, mas que a Tua presença permaneça em nós, Pai Santo. Continua a falar conosco, meu Pai. Continua a gerar em nós fé, meu Pai. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Entrego essa live, meu Pai. Entrego o dia da manhã, meu Pai, nas Tuas santas e benditas mãos, Senhor. Assim eu oro, te agradecendo em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
Aleluia, Jesus. Aleluia, Rei da Glória. Graças te dou, Senhor. Porque tu és bom, Senhor, e a tua misericórdia dura para sempre. Aleluia, Jesus. Fiquem todos na paz de Cristo. Amém? Espero te encontrar amanhã. Oh, Kátia. Você é uma filha amada. Sabias? Deus te ama. O Papai Celestial te ama. Amém? Você é amada. Você é linda do Pai. Glória a Deus pela tua vida. Você é uma bênção. Aleluia, Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Se Jesus não voltar amanhã, a gente está aqui de novo. Um pouquinho mais tarde, provavelmente só às 20h30. Entre as 20h30 e 21h, por favor, me perdoem. E estejam comigo, quem puder, por favor. Mas amanhã tem que ser um pouquinho mais tarde, porque amanhã tem o culto e vou servir na casa do meu pai, fazer o trabalho para a obra, amém? Então vou chegar um pouquinho mais tarde à casa e com isso fazer um pouquinho mais tarde a live, mas faça um sacrifício de estar aqui, amém? São pouquíssimos minutos, não fazemos muito tempo e é bom tirarmos esse momento para Deus, amém? Vamos fazer um sacrifício, estar aqui, dormir um pouquinho mais tarde, mas Deus vai recompensar não sei quantas vezes mais, amém? Porque Deus vê o nosso esforço, Deus vê o nosso sacrifício, nós sacrificamos o sono, sacrificamos as nossas vontades, sacrificamos a Netflix, que podíamos estar aqui essa hora a ver uma série, amém? Podíamos estar a fazer outra coisa, mas estamos aqui na presença do Papai, amém? Então Deus vê, Deus é galardoador daqueles que o buscam, amém? Aleluia, fiquem todos na paz de Cristo. Um beijo grande, fiquem com Deus. Beijo.